Como advogado criminalista deve requerer a liberdade do cliente? Eu vou te explicar tudo ao longo desse vídeo. Eu sou Cristiane Dupré, advogada criminalista, integrante do escritório Dupré Pessoa, advogados associados e coordenadora do curso de prática na advocacia criminal do Instituto Direito Penal Brasileiro. E eu tô todos os dias aqui com vídeos em penal, processo penal e execução penal, e todas as terças-feiras com aulas ao vivo. Dá uma olhadinha nos links que eu vou deixar aqui abaixo para você. Vamos lá. Quando nós falamos em liberdade, isso é extremamente amplo. Essa liberdade, ela pode ser um relaxamento de prisão, uma liberdade provisória, uma revogação de uma prisão, e o contexto desse pedido de liberdade pode ser feito oralmente em uma audiência, através de uma peça de liberdade, via habeas corpus, e é lógico que o advogado que atua na área criminal, ele precisa ser um especialista. O que significa isso? Ele precisa ter muito conhecimento para saber tecnicamente aquilo que ele está fazendo. E daí a importância de duas coisas essenciais. Se uma pessoa contrata um advogado para atuar diante de uma prisão, ela precisa ter o cuidado de contratar alguém que seja muito especialista naquela área. Ou seja, um advogado que atua e se dedica à área criminal. Se o advogado ele atua nessa área, ou ele pretende atuar nessa área, ele precisa ter um estudo totalmente direcionado e voltado, logicamente, à prática. Não só um estudo através de cursos, através de livros, mas também estar sempre em contato com outros advogados, em simpósios, congressos, eventos voltados para a advocacia criminal, fazer parte de associações, de institutos. É por isso que, por exemplo, no IDPB, no curso de prática na advocacia criminal, nós temos um grupo de advogados de todo o Brasil que funciona direcionado para alunos e que tem mais de 600 advogados ali apenas debatendo e trocando ideias sobre casos de advocacia criminal. Agora vamos ao pedido de liberdade. Quando nós estamos diante dessas variações, a primeira coisa que o advogado ele deve notar é o seguinte: aquela prisão que aconteceu, ela foi uma prisão ilegal? Então, exemplo, a pessoa não estava em flagrante e ainda assim foi presa sob essa titulação de prisão em flagrante. Então, essa prisão é uma prisão ilegal. Existe aí uma ilegalidade material. Ou então, alguma formalidade de praxe, ela não foi observada durante aquela prisão? Ou seja, existe aí uma ilegalidade formal. Nesse caso, o advogado ele requer o relaxamento. Se ainda for realizada a audiência de custódia, se o advogado vai participar da audiência de custódia, ele pode fazer esse pedido oralmente na audiência de custódia. Se essa audiência de custódia já aconteceu e ele foi constituído posteriormente, ele pode fazer isso por meio de uma peça de liberdade. Se você que está me assistindo aqui já é nosso aluno lá no curso de prática na advocacia criminal, dentre aqueles mais de 150 modelos de peças e recursos em Visoló, você tem alguns modelos de peças de liberdade, dentre eles várias modalidades com doutrina, com jurisprudência de peças de relaxamento de prisão. Agora, se você está diante de uma situação em que foi, por exemplo, decretada uma prisão preventiva, existia motivo na época em que ela foi decretada, mas esses motivos posteriormente deixaram de existir, então nesse caso, seu pedido com base no artigo 316 do Código de Processo Penal será a revogação daquela prisão. Olha a diferença. Prisão ilegal, pedido de relaxamento da prisão. Prisão legal, mas que não é mais necessária, pedido de revogação da prisão, com base no artigo 316 do CPP. Qual é a base se o pedido for aquele anterior que eu mencionei para você, o de relaxamento? Tanto o artigo 5º, inciso 65 da nossa Constituição Federal, quanto o artigo 310 do CPP. Algum outro pedido de liberdade que possa ser feito? Sim, na própria audiência de custódia, naqueles casos em que ocorre a prisão em flagrante. Mas você verifica ali que não existem aqueles motivos do artigo 312 do CPP, ou seja, não existe motivo para que o juiz converta aquela prisão em flagrante em uma prisão preventiva. Então, nesse caso, qual é o pedido adequado que o advogado precisa fazer na audiência de custódia? O pedido de liberdade provisória. Você já assistiu algum vídeo de audiência de custódia, alguma audiência de custódia na prática, em que o advogado praticamente diz que não tem nada a declarar ou não faz nenhum pedido? Gente, isso quase nunca é adequado no caso concreto. Por quê? Porque a audiência de custódia é aquele momento em que o advogado ele quer a todo custo, lógico, com as alegações que são apropriadas para o caso concreto, mas ele quer lutar pela liberdade do seu cliente. Ele quer, por exemplo, que seja concedida uma liberdade provisória ou um relaxamento de prisão, e daí a importância dele saber tecnicamente exatamente aquilo que ele vai pedir, porque ele lida com um bem jurídico de extrema importância, que é a liberdade do cliente. Então vamos lá de novo: prisão ilegal, o que deve ser pedido? Relaxamento de prisão.
Prisão em flagrante legal, mas que não há os requisitos para a decretação de uma prisão preventiva, aqueles que estão no 312 do CPP, o cliente, ele tem residência certa, ele tem trabalho, nada demonstra ali que tem um risco claro dele se evadir. Então, nesse caso, o pedido é de liberdade provisória. Mas diante de uma prisão que foi decretada, seja uma prisão preventiva, seja uma prisão temporária, ela era necessária quando ela foi decretada, mas o requisito posteriormente desapareceu, então, nesse caso, o pedido é revogação da prisão. Agora, como requerer isso? Eu falei para você que existe peça de liberdade, habeas corpus, possibilidade de se fazer oralmente na audiência de custódia. De forma oral, geralmente isso é feito na audiência de custódia. Através de peça de liberdade, sim, o advogado ele pode peticionar ao juízo requerendo relaxamento de uma prisão, revogação de uma prisão ou, dependendo do caso concreto, lá na audiência de custódia, já protocolar o pedido de liberdade provisória. Mas caso o juiz ele negue, por exemplo, o relaxamento de uma prisão, então existe uma prisão ilegal, o advogado requereu via peça de liberdade e o juiz negou, então esse juiz ele passa a ser autoridade coatora. E a partir do momento que ele passa a ser autoridade coatora, passa a existir um fundamento para que o advogado possa impetrar o quê? O habeas corpus. Então, olha a importância de que aquele que vai atuar em casos criminais, em que vai ser responsável por um determinado processo, ou atuar quando uma pessoa é presa em flagrante, ou quando tem uma prisão preventiva decretada, em que caso for, que esse advogado seja especialista em advocacia criminal. Não dá para simplesmente meter as caras em advocacia criminal. Terminar a faculdade, começar a advogar na área criminal, sem nenhuma preparação, sem nenhuma experiência, sem nenhuma formação voltada à prática. Eu espero poder te ajudar nisso. Todos os dias tem vídeos aqui, todas as terças-feiras, aulas ao vivo. E lembre-se, no site do IDPB, e você pode também baixar o aplicativo no seu celular do IDPB, você consegue acompanhar vídeos diários, notícias diárias, se você for advogado, advogada, e quiser fazer parte de um dos nossos treinamentos, o link está aqui abaixo, eu estou deixando também o link do meu escritório para você conhecer melhor o meu trabalho. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um grande abraço e até o próximo.